Olá a todos, sou o Padre Edson, sou missionário da comunidade missionária de Vilareja. Gostaria de partilhar com vocês um pouquinho da experiência que vivi na comunidade de Maputo, no Moçambique. Eu estive lá quase 4 anos e foi uma experiência muito significativa, depois de ter vivido quase 13 anos e meio na Itália. Foi sempre um desejo que eu tive de poder partir para a África. O desejo, em primeiro lugar, não era aquele de anunciar Jesus Cristo àqueles irmãos, porque sabia que Jesus Cristo já tinha sido anunciado, mas o desejo maior era aquele de poder partilhar com eles um pouquinho da minha experiência de Deus, aquilo que para mim foi significativo na minha vida, do encontro com Deus, do encontro de um Deus que é Pai, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que nunca nos abandona. O desejo era também aquele de encontrar esses irmãos, conhecer um pouquinho, não somente a realidade deles, mas sobretudo como eles viviam a própria fé, porque o desejo era aquele também de poder aprender com eles, o modo deles de se relacionar com Deus. E assim, foi com essa expectativa que parti para essa missão de Maputo, e ali encontrei um povo de verdade muito acolhedor. Uma igreja jovem, uma igreja que necessita ser acompanhada, precisa ser ajudada, mas também uma igreja muito rica, uma igreja muito acolhedora. E foi essa uma das experiências que mais me marcou. Senti-me logo em família, senti-me logo como um membro daquela grande família, do povo moçambicano. E nessa experiência desse encontro com essa igreja jovem, pude experimentar também a alegria de poder encontrar alguns jovens e de poder, de algum modo, ajudá-los. Realmente, nesse momento, a experiência que tenho presente é de um jovem que encontrei, que não participava da nossa igreja, mas conhecia um dos jovens missionários que caminhavam conosco. E ele, visitando a nossa casa, pediu para conversar com um dos padres, se naquele momento eu estava disponível. Encontrei-me com um jovem cheio de sonhos, um jovem com tantos desejos, mas um jovem também preocupado com o seu futuro. Não tinha muita esperança, porque ninguém lhe dava uma oportunidade. Era um jovem que tinha vindo do norte do país para Maputo, como tantas pessoas fazem, em busca de um futuro melhor. E naquele momento não sabia exatamente como poderia ajudar aquele jovem. A sua situação parecia muito difícil, mas tentei, com o desejo de partilhar aquela experiência de Deus que tinha vivido, tentar ajudá-lo a compreender que se ele acredita que de verdade pode conseguir alguma coisa, ele tem que arregaçar as próprias mangas e começar a lutar, começar a trabalhar para isso. Tentei ajudá-lo a valorizar os próprios dons que ele tinha, tentei ajudá-lo a colocar, à disposição dos outros também esses dons que ele tinha. De fato, esse jovem por algum tempo nos ajudava no nosso projeto da explicação, esse projeto que ajuda jovens, adolescentes e crianças que têm dificuldades na escola. E ele era muito bom em várias matérias, sobretudo em inglês. Esse jovem então começou a dedicar-se, a ocupar o tempo que ele tinha para estudar, e graças a Deus e também ao seu esforço, ele conseguiu prestar um exame para se tornar um policial. Infelizmente, naquela realidade, para poder entrar, ceder certos lugares, ser admitido em alguns exames, é necessário que a pessoa ou tenha dinheiro ou tenha um padrinho. Nesse caso, ele não tinha nenhum nem outro. Ele foi simplesmente com a cara e com a coragem, acreditando que Deus estava com ele e que não o teria abandonado. E foi com essa esperança no coração que ele enfrentou esse exame, conseguiu uma boa nota e depois que tinha sido avaliado, foi entrevistado, e nessa entrevista
as pessoas que o entrevistavam pediam se ele tinha algum padrinho, ou se tinha, que podia ajudá-lo, né? Ajudá-los de algum modo, isso é, dando-lhes algum dinheiro. E ele disse simplesmente: eu não tenho nem padrinho, nem tenho dinheiro para poder oferecer para vocês. Só que como ele tinha feito um bom teste, esses examinadores quiseram verificar se ele era de fato assim, né, tão inteligente. De fato aplicaram um outro teste e ele conseguiu tirar uma nota superior à primeira nota do teste que ele tinha feito. Então, diante das evidências, essas pessoas acabaram acolhendo e aceitando, né, a sua inscrição. Algum tempo depois eu tive a oportunidade de reencontrá-lo e nessa ocasião ele agradecia a Deus, mas agradecia também o fato de termos nos encontrado, porque para ele aquele encontro foi muito significativo. Naquele encontro ele aprendeu que diante das dificuldades ele não tinha que desistir, mas tinha que lutar com as próprias forças, colocando à disposição os dons que ele tinha, acreditando, né, nos muitos talentos que Deus tinha colocado na vida dele e tentando fazer com que esses talentos pudessem produzir frutos. Então, o encontro com esse jovem ajudou-me a compreender como consagrado, como missionário, que temos tanto para dar, não por mérito nosso, mas porque Deus nos chama a ser a sua voz, a ser a sua presença, né, no meio dos irmãos. E eu agradeci muito a Deus porque aquele jovem pôde fazer a experiência do mesmo Deus que eu conheci, de um Deus que é Pai, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que não nos abandona.